Olá, estudantes do 6º ano. Neste vídeo, nós vamos falar sobre modos verbais. Vamos lá? Vamos falar, portanto, sobre verbo. O verbo é a classe de palavras que mais se flexiona na língua portuguesa. Como assim, professora? O verbo muda em tempo, o verbo muda em modo, o verbo muda em pessoa e o verbo muda em número. E também tem a voz do verbo que nós não colocamos aqui, né? Tempo, presente, pretérito e futuro. Pessoa, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas ou elas. E o número singular e plural. E por que que está esse ponto de interrogação em modo? Porque nós estamos falando sobre modos verbais. Além do tempo, que é o presente, o pretérito e o futuro, os verbos expressam um modo que estão relacionados com as atitudes de quem fala ou escreve, exprimindo a posição do falante. Como assim, professora? Se o falante vai falar algo certo, algo que ocorreu ou que vai ocorrer. Se o falante quer indicar uma hipótese, uma possibilidade. Ou se o falante indica um conselho, uma ordem, um pedido. Dá um exemplo, professora. A professora está dando aula. Indicativo. Se eu vier dar aula amanhã, é uma hipótese, é uma possibilidade. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis. É uma ordem. Portanto, os modos verbais indicam as atitudes de quem fala, né, possibilitando ao falante expressar exatamente aquilo que ele deseja, ok? Quais são os modos verbais, então, professora? O indicativo, que é uma verdade, é um fato. O subjuntivo, que é uma possibilidade ou um desejo. E o imperativo, que é uma ordem, é um pedido. Importante isso, né? O modo indicativo, portanto, expressa um fato real, uma certeza. Exemplo disso, pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, já indicaram que não há indícios de que o coronavírus seja transmitido pelo esgoto. Um outro exemplo, os alunos do 6º ano estão estudando modos verbais. Isso é fato? Isso é real? Outro exemplo do modo indicativo aqui, né, que expressa um fato real, uma certeza. Dentro de casa, a água é a grande responsável por garantir a higienização adequada das pessoas, dos objetos e dos ambientes. Dá mais um exemplo, professora. As pessoas estão se cuidando por causa do coronavírus. Mais um exemplo. As pessoas estão higienizando as suas mãos com álcool gel para a prevenção do Covid-19. Vejam que isso aí é um fato, né? Nós faremos avaliações daqui a um mês. Isso é também um fato, é certo, tá certo? Isso é o modo indicativo do verbo, tá? Outro exemplo. São atitudes conscientes que precisaram ser reforçadas na pandemia, mas que devem ser uma mudança no comportamento. Aqui nós temos, né, aqui um verbo e aqui nós temos uma locução verbal. O que é a locução verbal, professora? A locução verbal é quando nós temos dois verbos juntinhos, ó, dois juntinhos que têm sentido só de um, tá certo? Então, ó, isso é uma certeza, são atitudes conscientes, precisaram ser certo, que devem ser, né, no futuro, uma mudança de comportamento também é uma certeza. Esse é o modo indicativo do verbo, tá certo, pessoal? Nossos modos verbais, portanto, são indicativo, subjuntivo e imperativo, tá certo? Nesse vídeo, nós falamos sobre modos verbais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!